Boa tarde. Estamos aqui novamente com o programa Olho no Olho, trazendo hoje como um grande entrevistado o secretário municipal dos Negócios Jurídicos, Antônio Rossi Júnior, que também é advogado e, entre outras profissões, foi açougueiro. E ele vai nos falar hoje um pouco sobre a sua vida, sobre antes de ser secretário, vai contar um pouco da sua história para que você possa conhecê-lo além da profissão que hoje ele tem de secretário municipal. Boa tarde, Rossi. Gostaria de agradecer a sua presença aqui hoje. Obrigado, eu que agradeço, né, o convite de estar aqui, né, fazendo esse programa com você, o Olho no Olho. E, de fato, como você já falou, eu, além de ser advogado, eu, né, trabalhei no ramo de açougue e de padaria também. Conta pra gente como foi esse início, antes de ser advogado, o que você fazia, como que foi essa luta, essa batalha para você chegar até ao direito? Bom, na verdade, eu comecei, né, estudando. Eu comecei cedo a viajar sozinho. Tá? Eu, com 12 anos, eu fui fazer o conservatório em Tatuí. Né? Aprendi lá por 3 anos, eu aprendi piano lá no conservatório. Mas realmente não era a minha vocação, não era aquilo que eu realmente gostava. Eu, na verdade, sempre gostei muito de jogar bola e não de tocar qualquer instrumento. Mas, na época, eu já estudava piano, acabei indo para estudar no conservatório, acabei ficando por 3 anos. Acabou sendo uma imposição dos seus pais ou você foi porque uma curiosidade? De uma certa forma, é sempre aquela motivação de todo moleque, né, que aprender algum instrumento. E na época os meus pais, então aprende piano, porque piano daí você pode aprender qualquer instrumento, né. E eu acabei indo e comecei aqui em Itapeva, né, até na época era a esposa do Dr. Espiridião, que dava aula. E por não sei qual razão, eles sempre achavam que eu tinha vocação para tocar piano, mas na verdade eu gostava até de aprender música, né, na parte teórica e tudo mais, mas tocar mesmo eu nunca tive tanta vocação. E acabei daí dando sequência, até que eu fui no conservatório. Com 15 anos eu acabei indo fazer o colegial em São Paulo, tá? Que também na época a gente não tinha as facilidades que nós temos hoje, né? Que hoje você tem ângulo, tem objetivo, tem várias opções aqui, né, na própria cidade. E naquela época a gente, se quisesse fazer um curso mais forte, tinha que sair. E eu me criei coragem e fui estudar em São Paulo, fui morar sozinho e acabei fazendo o colegial em São Paulo. Na verdade, na época, eu, né, até eu gostaria de ter feito medicina. Quer dizer, na época eu achava, né, que gostaria de fazer medicina, até porque eu gostava mais da área de biológicas e não da parte de humanas, né. E, por sinal, eu nunca pensei em fazer direito na época, porque eu sempre gostei de português, mas eu gostava de gramática, fazer aquilo que era suficiente. Né? E eu gostava muito de interpretação de texto, de redação, mas eu achava que o preponderante seria a gramática, então eu não queria fazer nenhum tipo de matéria na área de humanas por causa disso. E acabei indo, porque eu gostava mais de biologia, da área de biológicas, então eu achei que eu queria fazer medicina. Aí fiz o colegial, tentei, né, vestibular para medicina. Foi então que a minha família, na verdade, os meus avós, eles tiveram por em torno de 50 anos, eles foram proprietários de açougue, né? E eu, na época, os meus tios que estavam tocando, né, a propriedade da família, e resolveram deixar. Eles não quiseram continuar mais, né? Meu tio foi transferido, ele dava aula, ele era professor no SESI, né? Foi transferido para Sorocaba e não quis mais continuar com a Casa de Carnes. Aí eu conversei com meu pai, com a minha mãe e resolvemos, então, né, tocar. Isso você já havia terminado o colegial, voltado a Itapeva? Não, eu não tinha voltado ainda. Eu tinha terminado o colegial, né, estava fazendo cursinho, e quando eles resolveram, né, parar com o açougue.
Daí então eu resolvi, na verdade, como eu saí cedo, eu já estava de uma certa forma saturado, né? Na verdade, cidade grande como São Paulo, eu gosto de ir, mas de voltar. Morar, a gente, né, sempre viveu mais no interior, eu gosto mais da vida no interior do que uma vida mais agitada. E foi então que a gente resolveu, conversamos com meu avô, né, e ele acabou fazendo com que nós ficássemos com o açougue, e aí eu comecei. Na verdade, na época eu tinha em torno de 20 anos, e comecei Aí não deu certo a medicina trabalhar. Para cortar não deu a carne humana, veio cortar a carne animal. Eu fui ser açougueiro, né? Nenhuma analogia. Aonde ficava o açougue nessa época? Na avenida, onde é o meu escritório, né? E ao lado, ali onde o frango na brasa. Certo. Tá? Lá era a Casa de Carnes 20 de setembro. Foi, né? Meu avô que construiu tudo aquilo ali, né? Ele começou bem lá atrás, né? Na época até chamava açougue do Mata Fome, né? Quando eu era moleque, ali sequer tinha avenida, né? Ali era terra e era bastante distante, realmente falavam no açougue do Mata Fome, nossa, parecia que era uma distância enorme, né? Com o tempo que hoje se tornou uma parte central da cidade. Mas aí eu resolvi encarar, embora eu tenha... Eu fiquei exatamente por 5 anos administrando o açougue. Mas eu, na verdade, a minha avó, né, eu desde moleque, eu nasci e me criei, né, conhecendo todo o açougue, todo aquele movimento, porque o meu avô... É isso que eu ia te perguntar agora, como que foi esse processo de saber quais partes do boi, então, saber a carne? Exatamente, porque eu, na verdade, eu não conhecia nada. Né? Eles não me deixavam chegar perto de faca. Né? Eles não queriam, que a minha avó sempre quis, porque eu tinha que estudar, e não queria realmente que eu me dedicasse, né, ao ramo de açougue. O que aconteceu é que quando eu resolvi, né, encarar, é aquele negócio, né, Marcos? Ou você vai fazer e vai aprender, né, para você, até porque eu ia ser patrão, então eu ia ter que também saber, não existe você, qualquer atividade você tem que saber, senão como que você vai mandar, como é que você vai administrar aquilo. E graças a Deus, mas como já havia, né, uma experiência grande na minha família, né, que toda a vida, né, se dedicou a esse tipo de atividade, então não foi muito assim difícil, né, porque qualquer coisa pergunta para o avô, pergunta para o pai, para a mãe, e aí vai, né, uma experiência grande, então era questão de se dedicar para realmente conhecer. Eu não conhecia nem carne, né, então eu tive que aprender. Cortei o dedo várias vezes, né? A gente vai... E teve algum episódio de cliente, por exemplo, que você atendeu e pediu uma carne e você acabou vendendo outra e voltou lá para reclamar? Não, porque na verdade o açougue ele já estava em funcionamento, tá? Embora quando meu tio resolveu parar, ele tinha perdido bastante a clientela, já não estava assim... Até porque eles tinham perdido realmente a motivação, então eles já não estavam se dedicando tanto àquilo, né? Aí o que restou é começar, né, a se dedicar, mas já tinha os funcionários, né, já com conhecimento, e é isso que é duro, né? Porque de repente você entra naquele ramo e principalmente esse tipo de atividade, né, açougue e padaria também, né? São profissionais que eles são específicos, eles sabem, né, e são ramos que têm assim... os macetes, né? Toda profissão tem, né? Certo? Mas essas daí eles têm, são atividades de muito tempo, né? O açougue já é mais pesado, então você tem que aprender a mexer com aquilo. Aí depois do açougue que veio a padaria? Com o açougue nós compramos daí lá a padaria, né? E aí eu acho que por questão de acho que uns 2 anos eu cheguei a tocar as duas atividades, né, juntas, né, mas também ia ter que aprender. Mas o açougue, né, no começo a gente, como já tinha uma experiência, nós fomos
investindo, né, mudando, fazendo algumas mudanças, e aquilo teve um resultado bom, né, na época. A gente conseguiu aí retomar o mercado, né? Conseguimos e foi crescendo. Aí quando a gente comprou lá o prédio da padaria com a padaria, nós começamos também, né, fomos começar a aprender, e são dois ramos muito difíceis. Né, a gente sabe que são dois ramos aí que exigem muita dedicação. E quando eu comprei a padaria, eu achava falei, não, a padaria é um ramo mais tranquilo, né? Pelo menos é um ramo que você quase não sai, que o açougue você tem que estar indo ver gado, né, para comprar, você mexe aí na parte de pecuária, né? Na época, nós mudamos um pouco a sistemática, né? Nós passamos a comprar mais de frigorífico diretamente. Então eu comprava, por quê? Porque o açougue, lá na localização dele, ele vendia mais carne de primeira, né? São as carnes, né, a melhor parte, né, que vendia. Nobres, né? As carnes mais nobres. E a parte da carne de segunda, ele já não tinha tanta saída. Só que o meu avô, pelo sistema que ele implantou, né, ele tinha uma fabricação grande de linguiça. Então, toda a vida ele fabricou, mesmo na época, teve uma série de dificuldades que teve um período que foi proibido, né, essa fabricação de linguiça em açougues. Então, mas mesmo assim era o forte dele, né? Ele tinha até a produção de linguiça, né, era muito famosa, né? Então ele vendia bastante. Então a gente teve que se dedicar bastante para aprender tudo isso daí, mas graças a Deus obteve êxito, né? E concomitante a tudo isso, eu tinha que fazer a faculdade. E aí que até foi nesse contexto que surgiu foi nesse contexto, quando eu vim, né, para assumir o açougue, eu falei, não, mas eu não vou parar de estudar, tá? Aí o que eu tinha? Na região, até nós não tínhamos uma FAIT hoje, né, com tantos cursos como nós temos hoje, então tinha só a FKB, e eu falei, qual o curso agora que eu vou fazer, né? Porque daí foi uma mudança, né, totalmente radical, e eu tinha que ver o que eu ia fazer. Foi aí que eu tenho muita amizade com o Orlando Marto, né? Nós somos amigos de infância, né? E a gente cresceu junto e até hoje somos muitos amigos. E o Orlando estava fazendo a faculdade, né? Que até o Dr. Edson, na época, né, já que o incentivou, né? Queria que ele fizesse também. E ele falou para mim, não, vá fazer faculdade lá em Itapetininga e tal, vamos fazendo, a gente vai junto e tal. E foi aí. Eu fui fazer a faculdade. Só que na época, até para mim, foi muito difícil, porque, como eu falei, eu estava aprendendo também no ramo, né, de açougue. Então, e quando você vai aprender, você tem que se dedicar, não adianta. Tá? Você tem que ir aprender realmente o que é, o que não é. Por mais que te transmitam aquilo, né, nada melhor do que quando você está fazendo, né, certo? Então, eu fui aprendendo, mas eu tive que me dedicar muito, né, no açougue. Aí eu ia para a faculdade, mas na verdade, eu era meio turista na época, né? Aqueles que eram os turistas da FKB na época, primeiro pela dificuldade da viagem, e segundo pelo ramo de atividade. Eu estava num momento, eu estava em ascensão no açougue. Então, estava crescendo o movimento, aumentando, e chegava final de semana, sábado, por exemplo, o movimento era muito grande. Até que nós chegamos num movimento aí bastante considerável, né, na época. E eu tinha que ir para a faculdade. Só que aí a gente só ia em prova substitutiva. Tá? E eu, na verdade, eu dei um pouco de azar até, porque o que acontece? A FKB, na época, tinha fama mesmo de que todo mundo ia fazendo a faculdade, mas ia na época de prova, aquela coisa toda. E eu entrei no esquema, né, que tinham vários aqui de Tapera que também faziam dessa forma. Entrei no esquema. Só que chegou no final do segundo ano, nós fizemos as provas e tudo mais, apresentamos o trabalho, porque quem tinha falta, né, tinha que apresentar trabalho e fazia a prova. É tipo que fosse uma segunda época.
Nós fomos, fizemos e tudo mais. Quando eu fui fazer a minha matrícula, nós estávamos reprovados. Eles deixaram, eles escolheram alguns, na época, que eu não sei se você sabe, Marcos, mas a FKB, ela sofreu uma intervenção do MEC, já devido a esse tipo de problema, né, de ser uma faculdade. Até foi dali que a FKB tomou um outro rumo. Mas ela sofreu uma intervenção. Então ela já estava previamente sofrendo uma intervenção. Aí e ninguém acreditou naquilo, né? Eu falei, eu vou continuar da mesma forma, até porque, para mim, naquele momento, estava sendo interessante, porque eu estava sem tempo de realmente frequentar a faculdade. Eu estava precisando mais me dedicar, né, ao meu ramo de trabalho, aos meus negócios, do que realmente a faculdade. E aí foi que eu acabei perdendo, né? Aí conversamos e tudo mais, não foi só eu, foi eu e mais acho que na época era o Toninho, o Ricardo Mustolin também fazia na época, junto comigo, a gente viajava mais ou menos juntos. E eu me lembro que acho que ficou eu e o Toninho, ou eu e o Ricardo, me lembro, nós dois ficamos e o outro passou. Bom, continuamos do mesmo jeito. Isso aí foi só, vai fazer o quê? A gente já não frequentava mesmo, nem no ônibus a gente tinha inscrição, que, né, o ônibus dos estudantes a gente não fazia nem inscrição. A gente ia só de acordo com as provas. Aí, o que aconteceu? Peguei e continuei da mesma maneira. Daí, no meio do ano, daquele ano, realmente o MEC interviu. Daí veio um pró-tempore, que foi cuidar da faculdade, né? Foi uma intervenção mesmo do MEC. Eu sei que foi até bonito aquela época na faculdade, porque os corredores ficaram lotados, né? Certo? Tinha gente até do Mato Grosso que a gente nem imaginava, né? Então, bom, em resumo, como até então eu não tinha frequentado, eu falei, bom, agora se eu quiser terminar o curso, eu vou ter que frequentar, vou ter que fazer inscrição no ônibus, vou ter que frequentar, não vai ter jeito, agora, né, vamos. É aí que eu realmente passei a frequentar e terminei, né, o curso de Direito e com os negócios também. Mesmo assim, manteve os dois negócios ainda? Não, eu mantive. No último ano da faculdade que eu comprei a padaria. Tá. Né? Então, nossa, eu estava realmente com 2 ramos de atividade, 2 ramos que não são fáceis, né? Padaria também não conhecia absolutamente nada, tive que começar a aprender. E aí a gente foi, né? Muita dedicação e tudo mais. Aí ficou aquele impasse, né? E aí, agora? Vou prestar exame na ordem, não vou prestar? Mas daí eu pensei na época e achei melhor não prestar. Porque eu sabia, porque por incrível que pareça, embora eu nunca quisesse, né, uma matéria aí na área de humanas e direito, essa coisa toda, quando eu comecei a fazer a faculdade realmente, que eu comecei a frequentar, daí eu comecei a me apaixonar pelo direito. Tá? Realmente eu vi que, aliás, se eu tivesse que começar tudo de novo, eu começaria exatamente fazendo a faculdade de Direito. Deixaria tudo, porque o ramo de comércio, embora eu tenha, né, eu gostava, eu me dedicava, eu sempre gostei muito dessa parte de estar administrando, essa coisa toda, mas eu tinha algo que não era bem aquilo que eu queria. Tanto é que na própria Casa de Carnes eu cheguei num ponto que até esse frigorífico que eu falei que nós passamos a comprar o frigorífico, era por intermédio de uma casa de carnes, que era uma distribuidora em Ponta Grossa. Então eles traziam do Mato Grosso, e essa casa de carnes é uma distribuidora. E eu até, na época, tinha até conversado, eu já estava pensando, né, em dar sequência, tá? Porque eu cheguei num ponto que eu queria expandir. E para mim expandir, eu queria criar uma distribuidora aqui. Então eu faria esse papel que essa casa de carnes ela fazia em Ponta Grossa. Fazer uma distribuição. Eu falei, e agora? Aí eu pensava, falei, não é bem isso que eu quero, né? Então daí aconteceu a padaria, aí eu fiquei com os dois, daí acabei vendendo a casa de carnes, porque era muita coisa, entendeu? E aí que eu fiquei naquele impasse da questão do direito, mas resolvi não prestar exame na ordem, porque ou ia fazer uma coisa ou outra,
né? O direito também exige uma dedicação total, não tem como você se dedicar a outra coisa, não existe. Eu até conversava muito com o doutor José Maria do Canto, na época, ele conversava lá na padaria, né? Ele sempre ia lá tomar um café e tal, e ele sempre me falava, não adianta, direito, ou você vai fazer uma coisa ou você vai fazer outra. As duas não dá, senão você não vai fazer nenhuma nem outra bem feito, né? E ele tinha razão, tá? Aí, depois de 10 anos é que eu fui prestar exame na ordem. Na verdade, eu prestei exame na ordem em 2000, né? Eu me formei em 89, eu colei grau em janeiro de 90 e fui prestar exame na ordem dos advogados em 2000. Ainda estava com a padaria e tudo mais, mas daí aos poucos eu fui montando um escritório, né? Comecei lá na própria padaria, tinha um escritório, comecei atendendo, depois essa propriedade nossa ali na avenida, né, que desocupou, e daí acabei montando um escritório ali e comecei, até que veio, né, as eleições de 2004, como eu tenho uma amizade com o prefeito Luiz Cavani, né, e o próprio Orlando Marto, Orlando que era advogado, né, advogado do Luiz na parte... Na vida privada dele, né? E daí o Orlando falou, eu não tenho condições de assumir uma coordenação jurídica da campanha. Você assume? Eu estava começando ainda, né? Eu falei, Paulo, se você me der um respaldo, eu assumo. Aí a gente assumiu e, né, graças a Deus, também conseguimos ali também com muita dedicação e acompanhar, né? Aí o Luiz me convidou para ser secretário e estou lá, né? Até hoje a gente está aí também, né, numa dedicação muito grande, né, na parte de direito, que o direito público, né, é algo também, algo que também atrai bastante, né, porque é algo bastante interessante, né, e é um ramo que ele tem as suas peculiaridades, né? Então você também tem que se dedicar muito. Então é o que a gente está fazendo, né? E se dedicando hoje como secretário, né? E nessa parte do direito público, que é uma parte que eu também gosto bastante. Então, mais ou menos, né, foi isso daí, né? A gente começou realmente aí com um açougue, né? Depois foi padaria e tal. E em algum momento nessa caminhada toda, você se arrependeu de não ter ido fazer medicina, ou de ter vendido o açougue, de ter parado com a padaria, de ter sido advogado? Não, eu acho que tudo que a gente faz na vida, que a gente faz, né, eu sempre, quando eu faço alguma coisa, eu me dedico bastante e faço porque eu gosto, né? Eu, quando vim pro açougue, eu fiz e me dediquei muito, tá? Fui aprender todo, né, fiz de tudo lá dentro, fui aprender realmente. Então você faz, eu acho que eu não me arrependi, né? E eu acho que também tudo tem seu momento certo, tá? Eu tinha na época, se eu tivesse, quando eu me formei em direito, né, na verdade eu precisava romper certas coisas, né? Eu precisava criar uma certa experiência. Porque o direito, ele é gostoso, mas o direito não é só essa parte teórica, essa parte das petições, né? O direito é muita vivência, né? O direito, ele é uma carreira até política, né? Ele envolve, ele abrange tudo, é uma busca incessante pela justiça. Então, você vai tendo maior noção pela justiça, até com a própria vivência, né? Então, tudo que eu fiz, eu acho que serviu para mim hoje. Né, que você vai tendo uma experiência, uma bagagem de vida que eu não tinha, né? Embora nada contra, lógico que você tem que começar novo, até porque só que você vai adquirir aquela experiência no seu dia a dia, não adianta, acho que é difícil você, né? Todos nós às vezes temos que romper certas barreiras, né? Uma série de coisas, então é isso, eu acho que a gente, arrependido não, eu nunca me arrependi. Os 10 anos que você esperou foi para ter certeza realmente daquilo que você queria. E hoje é isso mesmo, né? E hoje é isso mesmo. Acho que os 10 anos me serviu para me mostrar muita coisa, que me serve hoje na minha vida profissional.
Você citou tanto o Orlando Marto como o Zé Maria do Canto, e são duas pessoas que foram um dos dois responsáveis por você ter ido prestar o exame da ordem? Olha, o Orlando, como eu falei, né, o Orlando a gente sempre teve uma grande amizade, então a gente, com certeza, o Orlando sempre me ajudou muito, né, nessa parte, né, e o Zé Maria a gente conversava assim de uma maneira muito informal, né, na própria padaria até, tá? Mas com certeza a gente, mais o Orlando, né, que a gente tinha assim uma vivência maior, a gente com certeza ele me incentivou bastante até para estar fazendo o exame, né, na ordem. E eu até, quando eu fui estudar para o exame na ordem, depois da exame, eu fui para o escritório dele, né. Eu saía da padaria e lá para o escritório até para me ter um pouco de sossego, porque lá na padaria era muito viajante, né, então toda hora, e como eu que fazia toda essa parte administrativa, então o tempo todo se eu não saísse eu não conseguiria estudar. Então foi bom, estudei lá com ele, embora as atividades, né, ele também tem, né, o escritório dele ele tem uma atividade muito grande, então também não dava para a gente ficar muito, mas realmente não posso negar que ele acabou me ajudando bastante nesse aspecto. Você não teve medo, Rossi, de assumir, vou ser advogado agora, prestar o exame, passar e atuar nessa área, numa época em que surgem advogados e formam-se advogados aos montes, e agora muito mais porque nós temos a Faculdade de Direito aqui na nossa cidade, e você apostou nesse desafio? Você não teve medo de entrar nesse mercado e de repente não conseguir o seu espaço? Olha, Marcos, eu faço ser bem franco para você, nunca pensei muito dessa maneira, tá? Tudo como foi na casa de carnes, né, depois na própria padaria, quer dizer, sempre teve muita concorrência. E muito pelo contrário, eu sempre procurei sempre ter um bom relacionamento com os concorrentes, né, em todos os ramos que eu fiz. No açougue, na padaria, e na advocacia não deixa de ser diferente. Tá? Eu acho que quando você escolhe uma atividade, você tem que buscar o melhor. Tá? Se você busca o melhor, você pode conseguir ou não, né? Qualquer atividade que você vai fazer, você pode conseguir ou não. Nesse caso do direito, né, realmente se formam advogados todos os dias, mas você veja bem, da minha turma, tá, que eu me formei na época, deixa eu ver, acho que tinha uns 15 que se formaram comigo, inclusive a minha esposa, tá? Que atuam no ramo de direito mesmo, que deram sequência na carreira, acho que tem 3. Tá? Eu tenho meu primo, a minha esposa, que não quis dar sequência. Meu primo, ele acabou indo para o Banespa, hoje ele está no Tribunal de Contas, fez concurso, está no Tribunal de Contas, mas não é advogado. Entendeu? Então, se você pegar, porque geralmente você se forma, né, se torna bacharel, tem muitos que têm a intenção de prestar concurso. Né? Então, quer prestar concurso, e realmente o direito ele abre uma gama muito grande para que se possa prestar concurso. Né? Então, mas seguir a advocacia mesmo, são poucos, por incrível que pareça. E desses que vão para o fórum, nem sempre tem aquela vocação do direito, né? Porque aquela balancinha que você, né, para fazer o equilíbrio, é como eu te falei, não são todos que têm essa. A gente aprende muito no dia a dia, na vivência, que você vai tendo esse equilíbrio, né, com relação à própria advocacia. Então, atuar mesmo no ramo de direito e que depois ainda consegue deslanchar, que consegue ficar à vontade realmente com a carreira, não são muitos. São para poucos. Não são para todos, né? Porque realmente difícil. Você chega o seu cliente, se você está atuando no âmbito penal, né? Até que todos nós, quando cursamos a faculdade de Direito, geralmente a matéria que mais, né, que a maioria gosta é a área de penal, né? Aí depois você vai vendo que não é bem assim, né? Porque
Depois, quando você vai para o fórum, realmente, daí você começa, né? Porque o cidadão, ele chega, ele conta a história dele. Ele vem tentando te convencer. Mas, lógico, ele tem que convencer primeiro o advogado. Então, ele vem contando a versão dele. E você, como um profissional, você tem que buscar... É lógico que tem certas coisas que são evidentes, né? Mas... como está lá na nossa própria Constituição, todo mundo tem direito à defesa, né? Todo mundo tem direito aí, e é por isso, né, que a advocacia até foi citada na nossa Constituição, né? Que era imprescindível para a administração do direito. Tá? Por quê? Porque realmente você acaba ouvindo aquilo, ou até quando de fato ocorreu, né, um crime, por exemplo, mas você como advogado, você vai ter que buscar um caminho, até uma justificativa. Tem coisas que são injustificáveis, mas você acaba tendo que buscar, né? Porque ele tem o direito da defesa e você tem que estar ali buscando o melhor de si. Tá? Então, é como eu falei, se você busca o seu melhor, às vezes você entra em conflito até com você, né? Porque você está tendo que fazer uma defesa, vai ter que acreditar naquilo, né? Então, como eu falei, direito penal, todo mundo adora. Depois, no dia a dia, vê que não é bem aquilo. Na prática é já diferente. é melhor, né? você ir para o direito civil, uma área, né, que pelo menos... E outra, você está mexendo com a liberdade das pessoas, você está mexendo com uma série... Né, você está cuidando da vida daquela pessoa. Então é uma responsabilidade muito grande. Isso daí tem hora que assusta. Tá? Se você não tiver um preparo para isso, se você realmente não estiver preparado para enfrentar tudo isso daí, você acaba entrando em parafuso. Por isso que eu falo que a carreira, né, de advogado não é, às vezes não é só, não, vou fazer o curso e tá, legal. Entendeu? Não é tão simples assim. Existe uma série de... Né? Eu vejo agora mesmo, né, quando o Luiz me convidou, né, para ser secretário. Na verdade, eu não tinha nome nenhum como advogado para ser secretário. Tá? Então, foi uma responsabilidade muito grande, quer dizer, você assumir algo, uma prefeitura como o município de Itapeva, hoje em torno de 90 mil habitantes, né? E dentre tantos problemas que nós temos no município, né, que todos nós sabemos, então, o aspecto jurídico, eu cheguei na prefeitura, eu tinha o Marcos Paulo, que fazia 6 meses que estava ali, não tinha um corpo jurídico, aliás, sequer haviam arquivos, né, no jurídico, de acompanhamento, essa coisa toda. Então, a gente teve que ir montando tudo isso, teve que ir buscando montar uma equipe, porque é impossível você trabalhar no município sozinho, não tem como. Né? Muitas vezes sequer eu consigo hoje fazer uma petição. Se eu quiser fazer, eu digo que tem que fazer, eu tenho que falar, estou indo para casa, vou lá e sentar, porque senão você não consegue. Mas então eu tenho que ter pessoas que no dia a dia estão fazendo isso. Ao mesmo tempo você tem que estar coordenando. E parece que em matéria de vida, tudo aquilo que eu fiz sempre foi dessa forma, né? Eu peguei o açougue, não conhecia nem carne, cheguei lá, me deparei com funcionários que, nossa, eu tinha, na época, bons funcionários dentro do açougue, né? Que conheciam de tudo, né? E eu falei, meu Deus, como é que eu faço agora, né? Você não pode nem... perdoe até a palavra, ser metido à besta de achar que você está sendo, né? E ao mesmo tempo você tem que ter humildade para você aprender e ao mesmo tempo você tem que saber mandar. Porque senão como é que você vai fazer para fazer aquilo caminhar? E na padaria foi a mesma coisa, né? Cheguei e todo mundo precisa ter eu nunca tive problema nem com açougueiro, tá? Aliás, todos os funcionários que eu tive, né, eu comecei, aliás, tinha até alguns moleques, né, depois se tornaram, né, funcionários lá de longo tempo e ficaram comigo até o dia que eu vendi, né, permaneceram. Depois, na padaria foi a mesma coisa.
né? Tive assim, funcionários que foram formados lá dentro, e nos dois ramos, praticamente, eu formei alguns e permaneceram um outro que já estavam. E continuei. E agora, na prefeitura, também tive que montar uma equipe. Né? Porque na época que a gente assumiu, não tinha advogado, estava totalmente zerada a prefeitura. Então, eu tive que montar uma equipe. E tinha o Marcos Paulo, que tinha acabado de ingressar, como eu falei, e fui buscando dentro do quadro do município funcionários efetivos que estavam no 5º ano de direito, tá? Até porque o salário ele não é muito atrativo para advogados que já têm uma certa carreira, né? Eles infelizmente, hoje a administração ainda, né, nós vamos ter muito que caminhar ainda para se chegar aí numa eficiência, numa eficácia, né? Sempre houve uma cultura que na prefeitura se coloca num lugar que precisa de 5, colocava-se 10 e dividia o salário, né? Para ter mais gente, né? Certo? Então, isso aí era uma cultura que eu acho que agora começou a mudar tudo isso, né? E vai ter que mudar, o país tem que mudar nessa forma, né? Você veja aí na iniciativa privada, com a questão da globalização e tudo mais, as empresas tiveram que se adequar, né? Pega aí faça aí um retrospectivo aí do Plano Real. Né? A partir do Plano Real, as empresas tiveram que se adequar. Né? Mudou a forma de administrar, mudou-se uma série de fatores que teve que haver uma adequação, senão ia todo mundo quebrar. E não foi o que aconteceu. Né? Hoje a empresa nacional aí, né, se mostra uma das mais potentes do mundo. Né? Já visto aí que a nossa economia hoje está aí, né, numa ascensão muito grande, enquanto os nossos vizinhos, né, Argentina, Bolívia, a gente está vendo aí a situação que eles se encontram. Né? Então houve, quer dizer, tem que haver essa adequação. Então a mesma coisa foi... Né, dentre essas profissões... a administração pública hoje vai ter que mudar. Que você acabou passando, o convite para ser secretário, você acredita que isso tenha sido o seu maior desafio profissional? Com toda certeza, né, Marcos? Com toda certeza foi o meu maior desafio. Né? Mas é como eu te falei, tudo aquilo que eu fiz na vida me ajudou a poder dar uma sustentação para aquilo que eu faço hoje. Né? Sem dúvida nenhuma. Experiência, né? Uma série de coisas aí que me ajudou, né, na vida. Porque eu sempre falo, até eu falo muito para a minha equipe, né? A gente ser advogado não é o fato de você chegar no fórum, né, e falar, eu sou o doutor fulano de tal. Aquele que chega no fórum falando, eu sou o doutor fulano de tal, com certeza ele vai quebrar a cara. Tá? Porque você tem ali pessoas, você tem o cartorário, você tem, para chegar no juiz, passa por uma série de setores. E você tem que aprender a conviver com isso, né? Para você poder saber conduzir o seu processo, saber conduzir uma série de coisas. Então tudo isso é vivência, não é? E o mesmo próprio juiz, né? Você não vai chegar, você tem que saber, né, quando você chega numa audiência, tem uma série de fatores que... Então, o grande desafio é você realmente se dedicar e ir aprendendo. Hoje o meu maior desafio foi realmente quando eu fui convidado, né, a assumir, né, uma secretaria. Né, eu jamais me imaginei na administração pública, nunca, né, pensei dessa forma, nunca tive assim uma aspiração para estar na administração pública. E foi um convite do prefeito Luiz Cavani, né? Um desafio muito gostoso, né? Porque realmente a ideia de vir com uma mudança realmente, né? De se fazer algo. E eu, como bom itapevense que sou, né? Amo a minha cidade, né? E sempre quis o melhor, evidente. Então eu sempre, até para mim foi assim, de uma certa forma, um negócio interessante, porque eu sempre fui muito crítico. Tá?
Eu sempre discutia assim com relação aos problemas, né? Eu sempre fui muito crítico nesse aspecto. E de repente, quando você senta lá, daí você vê, ó, bom, agora você tem que mostrar aquilo que você sempre é. Não é verdade? Não basta você só criticar, né? Você tem que também, sabe, quando você está do outro lado, e agora? Agora é você que vai ter que mostrar realmente uma eficiência para, pelo menos para mostrar para você próprio, né? Se você era um crítico, você tem que mostrar para você mesmo que as coisas podem acontecer, né? Então, esse é um grande desafio, né? Acho que o maior desafio nosso, né, e até depois que a gente assumiu a administração, é exatamente a questão da cultura, né? Tá? Nós temos aí, é o que eu falo sempre, nós temos uma cultura impregnada no cidadão, muitas vezes, que o problema dele é o maior problema do mundo. E o problema dos outros não é problema dele. Então isso é algo que você tem que saber trabalhar, né? Porque, de fato, todo cidadão ele merece o nosso respeito. E nós estamos lá para atender. Então, quando ele chega e ele chega com o problema dele, que é o maior problema que existe, você tem que saber contornar tudo isso, né? Porque, às vezes aquele problema não é tão grande, existem problemas maiores que vão ter que ser resolvidos, né? Até muitas vezes para chegar na solução do problema dele. Uhum. Então essa condução, é aí que, né, vale... Você acaba tendo que ter muito jogo de cintura para isso. Jogo de cintura, né, vale aí toda, né, você tem que saber como levar tudo isso daí. Porque o cidadão, ele tem razão. A gente tem que entender isso, né? Todos têm razão com relação, né? Você está lá para estar atendendo realmente, né? Buscando acertar. E a gente, no mundo jurídico, né? Na minha secretaria, né? Eu sempre pensei da seguinte maneira. Não é muitas vezes porque você está com a lei na mão que você vai passar como um trator de esteira em cima das pessoas. Não existe. Além de tudo, você tem que interpretar esse aspecto jurídico, né? Quer dizer, às vezes está lá na lei, não pode isso. Tá, não pode, mas muitas vezes, até porque as leis elas se amoldam de acordo com aquilo que são os problemas da sociedade, né? Então a gente tem que buscar isso também. Então, eu realmente... desde o início, né, a gente procura ter esse tipo de visão. Mas não é fácil. Né? Não é fácil porque você se depara com uma série de fatores. Né? Daí vem aquela questão, mas vocês são cargos técnicos, vocês não são políticos. Como que se pudesse simplesmente separar uma coisa da outra? Não tem como, né? Mas, na verdade, políticos todos nós temos que ser. Né? Porque a política move, né? Move tudo. Agora, a questão técnica, você também tem que saber como que você vai conduzir tudo isso. Porque você tem que fazer com que o cidadão não se sinta desrespeitado. Né? Não é por causa da lei que ele vai... Né? E, ao mesmo tempo, você também não pode deixar que haja um abuso nessa questão jurídica. Rossi, você disse em uma das suas respostas que sua esposa estudava com você. Isso. Você já era casado com ela ou você a conheceu no curso de Direito? Não, na verdade eu conheci no curso de Direito. Tá? E nós não éramos casados, né? Conheci ela no curso de Direito. E eu fui casado também, né? Eu me separei no primeiro casamento. E aí depois que eu acabei casando com a minha atual esposa e faz 20 anos que eu estou com ela. Entendeu? Temos 2 filhas, né? Eu tenho uma filha do primeiro casamento, que está com 21 anos, tá? Que se chama Renata. Tenho a Bruna com a Juliana, né? Que é a minha atual esposa, está com 18 anos. E a Paula com 13 anos. Tenho 3 filhas. E como você falou com relação às profissões e de tempo e de ter vivenciado tudo isso, sobrou tempo para você acompanhar o crescimento das suas filhas, de poder educá-las, ensinar? Deu para participar da vida delas? Com toda certeza. Eu
sempre procurei, né, acompanhar a vida das minhas filhas, né? Embora minha primeira filha, né, devido até uma separação, ela morava com a mãe, né? Gostaria de ter acompanhado mais de perto, né, a vida dela, mas às vezes são circunstâncias que a gente acaba tendo que enfrentar. Mas mesmo assim sempre, né, a gente sempre teve aí existe o vínculo, uma ligação, um laço. Existe um laço, né? Hoje essa minha filha, mas ela é muito independente, até para crescer ela é muito, né, independente e tal, mas ela, né, a gente sempre tem aí uma conversa e tudo mais. E as outras duas, porque conviviam, né, comigo, eu sempre acompanhei. Eu sempre me dediquei muito, tá? Tanto em todos os ramos, né? Mas eu sempre gostei de ter a família junto, né? E como eu era, né, o proprietário, então sempre estávamos juntos, né? Eu não tive assim esse problema. E uma coisa que eu sempre fiz uma separação, né? Eu nunca levei problema profissional para casa, né? Isso aí realmente eu tenho essa facilidade de separar, né? Desligar. De desligar, tá? Elas têm que ter paciência porque eu realmente trabalho muito, eu me dedico muito, né? Hoje na prefeitura, por exemplo, né, a gente fica e como eu te falei, eu faço com prazer, então também não me sinto nem um pouco, né, não é nada sacrificante para mim, tempo que eu fico lá na prefeitura e, né, levo o serviço para casa, porque eu gosto. Né? Então, gosto e elas entendem isso. Mas nunca tive problema com elas com relação a esse convívio. Né? E eu curtia o crescimento das minhas filhas, isso eu posso falar com tranquilidade, né? Cada etapa, e que até passam muito rápido, né? Quando a gente vê, já estão, né, aí todas, né, a minha filha do meio. E elas já optaram por uma profissão, vão seguir a carreira do pai? Já a mais velha começou a fazer direito, depois parou, disse que não era o que queria, agora está fazendo administração. A do meio quer fazer relações públicas. Passou agora na PUC, em Curitiba, então está lá. E quer fazer relações públicas, bem que eu quis que ela fizesse direito, não quer. E a mais nova ainda não se manifestou, né? Tá fazendo aí o ginásio e ainda não manifestou o que ela quer, o que ela não quer. Entendeu? Mas elas, de uma certa forma, eu não gosto, eu quero que elas próprias escolham, né, aquilo que elas querem fazer, né? Porque eu acho que cada um tem que buscar, né, fazer aquilo que gosta, que eu acho que aí que é o importante, né? A satisfação está em realmente você fazer aquilo que gosta. Não adianta forçar, quero isso, quero aquilo, porque o mercado, porque, né, isso vai te dar retorno, não vai dar retorno, né? Eu tinha um professor que ele sempre falava, né? Tudo que vocês forem fazer, façam aquilo que vocês gostam e se dediquem. Procure ser o melhor daquilo que vocês vão fazer. Tá? Com isso, até professor ganha dinheiro, porque eu ganho dinheiro, ele falava, né? ele brincava com a gente, né, nesse sentido. E é verdade, eu acho que isso daí né, tem que deixar, né, Marcos? A vida é algo que cada um tem que buscar o seu caminho, né? Difícil a gente ficar intervindo, né? E provavelmente a gente só vai atrapalhar, né? Não vai produzir nada de... Então, é deixá-las bastante à vontade, né? Quero que realmente elas escolham, né? E o que eu puder ajudar, né? Para que elas realmente cheguem, né? A alcançar o objetivo delas, com toda certeza, acho que todo pai, né? Quer isso, né? Quer que os filhos se encaminhem o melhor possível, né? Então, é isso aí, elas estão aí estudando e tal, e acho que... E são 3 meninas, né, Rossi? Você 3 tem meninas. Muito ciúmes, você é um pai ciumento? Eu também eu tenho ciúmes assim né, mas não por questão de namoro, essas coisas não tenho, nunca tive assim. Eu acho que isso aí são coisas naturais da vida. Quando me perguntavam se eu queria homem ou mulher, eu sempre falava, eu nunca tive assim uma opção, tá?
acho que filho é filho, né? Difícil você fazer Uma distinção. Quero homem, quero mulher. Acho que não tem essa distinção. Pelo menos eu nunca senti isso, né, nunca achei que a gente faça alguma diferença nesse aspecto. Então, curto as minhas meninas, a não ser a mais velha, que é São Paulina, né? As outras duas são corintianas. Então, nunca tive esse problema, nem questão de futebol, porque as duas, né, são mais fanáticas do que eu. Né? No dia que tem jogo do Corinthians, elas ficam lá e... Então, não me faz falta. Se fosse pelo aspecto do futebol, que eu sempre gostei muito de esporte, né? Poder falar, também acompanhando você me acompanha o jogo. Eu também não faço distinção, nunca fiz. Vou em algum lugar, né? Eu acho, sabe, eu, por exemplo, eu sempre fui assim, muito de casa, muito de família, e se eu vou em algum lugar, eu gosto de ir com a minha esposa, né? Com as minhas filhas, tá? Gosto de estar com meus amigos, mas gosto de estar mais reunido, esposa, amigos e tudo mais, né? Nunca fiz assim. Então, se eu vou jogar o meu futebol, também gosto que elas, se elas quiserem ir, elas que vão. Se não quiserem ir também, não é o caso. Então, acho que é muito tranquilo. Esse relacionamento aí, né, por só ter filha, mulher, para mim nunca foi problema, meu, sempre foi bastante tranquilo de administrar. Você é uma pessoa bastante tranquila, né, Rossi? Você sempre foi assim, ou na infância deu um trabalho para os pais, e foi uma criança sapeca? Segundo o que falo, eu fui bastante sapeca, viu, Marcos? Não fui assim, Embora na escola não, na escola eu sempre fui, né, aluno dedicado? Sempre fui aluno dedicado e tal, mas eu sempre fui... eu sempre gostava de uma travessura, né, eu gostava de aprontar um pouquinho. Você não tem graça, né? Você pode ficar muito quietinho também, não tem graça. Moleque, principalmente, ficar muito, né, parado, tem que aprontar um pouco, né? Eu aprontava, infernizava a vida das minhas primas, né? E eu, na verdade, na minha família, a maior parte são primas, né? Eu tenho um primo. Então, eu sempre tive, assim, não tinha, assim, Era as primas, né? E eu gostava de aprontar, né? Elas estavam lá arrumando as casinhas, coisa, eu gostava de ir lá, desmanchar, né? Aprontar um pouco para elas ficarem bravas, né? E fazer as coisas escondidas ali para elas, a hora que elas perceberam, elas já sabiam que era eu, né? Então começar. Mas nunca fui meio, né? Sempre, como eu falei, sempre gostei muito de esporte, né? Sempre dediquei muito, né? Você chegou a ser algum atleta ou participar de alguma competição? Eu comecei aqui, né? Na época, eu treinava. Eu gostava muito de basquete, só que eu não cresci, né, Marcos? Tive que me contentar Mas eu mesmo, na época, eu jogava, treinava bastante basquete, cheguei a jogar no time da seleção da cidade, né? Comecei, daí eu fui embora, já cortou, né? Essa foi uma das coisas que eu mais senti quando eu fui embora. Porque eu me dedicava bastante, né? E desde a quinta série, quando entrei na quinta série, eu já fui para o time da escola, já jogava o tempo inteiro, participava do campeonato colegial na época, regionais, entendeu? Então, mas daí eu fui embora e tal, acabou, né? Não dando muita sequência. Tá, mas mesmo lá fora, lá em São Paulo, né? Eu também brincava e tal, a gente jogava, mas sempre foi assim nessa parte mais... Paixão sempre foi o basquete, então? Basquete eu gostava muito. Só que, como eu falei, né, não cresci, tenho 1,72 m de altura, não dava para aspirar muito. Embora eu fosse muito rápido e tinha uma impulsão muito grande, né, eu vivia treinando, né, mas não adianta, né, basquete você tem que ter altura, né, vôlei hoje, não. Vôlei eu nunca gostei muito, eu nunca fui muito... Não gostava muito. E futebol, né? Jogava mais futebol salão. Sempre disputei também bastante campeonato e tal. Joguei tempo. Mas E você já conseguiu realizar todos os seus sonhos, Rossi? Ou ainda há alguma meta a ser traçada, alguma coisa que você quer muito e ainda não tenha conseguido? Eu sou muito tranquilo com relação a isso, sabe, Marcos? Acho que o sonho da gente é a gente viver bem, né? Eu acho que esse tem que ser o maior sonho, né? A gente tá bem, né? Vivendo bem,
né? Então é o que eu busco. Eu sempre tive como meta de vida isso daí. Em termos materiais, acho que é muito relativo. Acho que os sonhos, em termos materiais, nunca podem acabar, né? Você sempre está almejando uma coisa ou outra, né? Acho que é difícil você falar, não, encerrou, tá? Mas também não é. Eu sempre fui muito satisfeito com o que eu tenho, sabe? Nunca fui assim. Eu sou muito tranquilo nesse sentido. Eu me contento com o que eu tenho. Me contento não. Não é bem a expressão, né? Eu sou satisfeito com o que eu tenho. Então, acho que essa é a maior riqueza que a gente pode ter, né? Porque senão você vive o tempo inteiro amargurado, né? Não é verdade? Você nunca vai estar satisfeito, porque sempre vai ter algo que você não vai ter, né? Sempre vai ter algo que você vai ter que estar. E ao mesmo tempo você tem que estar buscando alguma coisa, né? Você sempre tem que estar sonhando, né? Com isso, com aquilo, você sempre tem que estar sonhando. Então hoje eu realmente tenho, né, meu maior sonho é me dedicar cada vez mais à minha profissão, né? Eu brinco sempre que eu pretendo requerer minha aposentadoria com 98 anos, né? Só antes disso eu não quero saber de requerer aposentadoria. Porque eu acho que eu gosto, né? Você tem, então é aquilo que eu te falei, quando você faz as coisas com satisfação, né? Você tem prazer naquilo que está fazendo, não por que parar, né? Porque você ficar preocupado com aquilo. Penso muito nesse aspecto, não. Acho que Você já pensa no que fazer após daqui a 3 anos, quando acaba o mandato do Scavolani? Meu escritório, né? Me dedicar realmente mais ao meu escritório e cada vez mais ao direito, né? Minha maior vontade realmente é essa, me dedicar cada vez mais à minha profissão. Tá? Como eu te falei, demorei né, mas né, eu quero me dedicar cada vez mais a ela, entendeu? Com toda certeza. Pretende algum concurso, alguma coisa desse sentido, Rossi? Não, eu quero advocacia mesmo, não tenho, né, hoje não pretendo nenhum concurso, nada disso. É advocacia mesmo, né, meu escritório e cuidar cada vez, se possível, né, hoje, me dedicar mais no ramo do direito público. Tá? Minha intenção é dar uma sequência, né, no ramo do direito público. Gostei, é um ramo que, como eu já falei, né, ele é bastante atrativo e vamos ver, tudo é questão de oportunidade, né? Mas pretendo dar sequência. Se antes eu não tinha assim uma tendência para o direito público e se também que aqui em Itapeva geralmente você faz assim um clínico geral, né? Você não tem muito, né, uma especialidade. Mas hoje eu já estou vendo com uma outra visão, né? Porque no ramo de direito público não tem muitos que se dedicam ao direito público. Então, já estou fazendo aí algumas tratativas e tudo mais, exatamente para quando terminar esses 3 anos, a gente tentar permanecer aí na área pública, do direito público. E você sente falta de alguma coisa, Rossi? Se você pudesse trazer alguém ou alguma coisa, o que você sinta falta, o que seria? Trazer alguém ou alguma coisa no aspecto da vida pessoal? Da sua vida pessoal. Como eu te falei, Marcos, eu também me relaciono muito bem com as pessoas, né? Eu gosto de relacionamento, assim, né? Hoje, né, a gente, né, tem várias amizades e tudo mais, então eu me sinto, né, assim, com necessidade de algo nesse sentido. Porque, como eu te falei, você, né, vai buscando no dia a dia exatamente um convívio, né, e tudo mais. Então, eu acho que, para mim, é tranquilo nesse aspecto também, entendeu? É lógico, quanto mais a gente tem amizade, quanto mais a gente tem o carinho das pessoas, né, e que a gente consegue transmitir também isso para as pessoas, eu acho que é muito recíproco, né? Você também tem que, né, buscar transmitir algo, não é só também querer. Então, isso aí tem que ser, é aí que acho que existe o equilíbrio, né? A partir do momento que você transmite para as pessoas algo, você também
recebe, né? Então, também não tenho muito, né? Sou tranquilo nesse sentido também. Estamos chegando ao fim de mais um programa Olho no Olho e gostaria de fazer 2 perguntinhas finais, Rossi. Você mentiu em algum momento aqui comigo e você se sentiu ofendido com alguma das minhas questões? Não, em absoluto. Não só não menti, aliás, agradeço essa oportunidade, a primeira vez que acho que eu estou falando até, né, em termos da minha vida pessoal, o que eu fiz, o que eu deixei de fazer, mas em hipótese alguma senti ofendido com nenhuma pergunta que você formulou. Tá? Então acho que, né, fiquei até bastante satisfeito, né, por você, pelo convite, né, de poder estar falando um pouco, né, daquilo que a gente fez, né, e é gostoso, né, a gente vai lembrando um pouquinho, né, das passagens aí na vida, aquilo que a gente, né, vai nos anos que às vezes na correria a gente acaba até não lembrando muito disso, né, não fazendo aí uma memória um pouquinho, é bom até relembrar um pouquinho de certas coisas. Mas então eu agradeço novamente a sua presença aqui e espero que vocês tenham tido o prazer de conhecer um pouquinho mais da vida do secretário Rossi, também advogado. E até ao próximo programa, se Deus quiser. Obrigado.